Podemos seguir, Eliana? Sim, pastor. Ok. Então vamos lá, nós estamos estudando a segunda carta do apóstolo Pedro. Começamos na aula passada, no capítulo 1º, fomos aí até o verso de número 11 e seguiremos agora a partir do verso de número 12, né? Na semana passada, a gente apresentou o capítulo 1 como uma base, né, como fundamento, como lançamento de um fundamento sobre o qual se deve edificar a vida cristã e edificar mais do que fazer crescer, mas edificar no sentido de fortalecer as convicções de fé para os enfrentamentos que serão colocados aí no capítulo 2 e também no capítulo de número 3. Então, qual é esse fundamento? Esse fundamento é composto de duas partes. Nós vimos do verso 1 até o verso 4 que a primeira parte desse fundamento tem a ver com aquela obra graciosa, gratuita, feita exclusivamente por Deus e vinda totalmente da parte de Deus, que a gente pode chamar de justificação. Toda essa parte, né, do verso 1 ao verso 4 está ocupada com essa parte do fundamento que é a obra de Deus em nosso favor, por nós, né? Então, a obra de Deus por nós é chamada de justificação. Tendo recebido a justificação, nós nos tornamos participantes da natureza divina. Isso significa dizer que a vida de Deus penetrou a nossa alma. Aquilo que o Paulo disse, né, em Gálatas 2, 19 e 20, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, é a verdade acerca de todo cristão. O fato de que, na salvação, na aplicação da obra de Cristo na cruz em nossas vidas, nós fomos gerados, fomos regenerados, gerados, nascemos de novo, fomos feitos, né, novas criaturas, fomos recriados em Cristo, toda essa linguagem que o Novo Testamento usa para indicar o ser cristão, né, o que é ser cristão. O ser cristão, então, é ter sido gerado de novo, regenerado ou feito de novo, recriado em Cristo, etc. e tal. Então, toda essa primeira parte é obra de Deus. Mas agora que nós estamos vivos, agora que nós somos regenerados, agora que a vida de Deus está em nós, agindo em nós, nos dando, né, por assim dizer, o fôlego da vida, então nós nos tornamos cooperadores, nos tornamos participantes da obra de Deus. A segunda parte, então, desse fundamento é aquilo que nós conhecemos como santificação. Então, a primeira parte, justificação, é totalmente obra de Deus, da parte de Deus. Nós estávamos mortos, não temos nada a ver com isso. Deus fez tudo o que era necessário para nos abençoar, para fazer por nós. Agora, na segunda parte desse fundamento, que é a santificação, por estarmos vivos, nós então respondemos aos estímulos vindos da parte de Deus. Respondemos à voz de Deus, ao chamado de Deus. Nós respondemos à formação de Deus, ao desafio de Deus, à revelação de Deus. Então, nós respondemos. Isto é a santificação. Então, dos versos 5 até o verso 11, nós vamos ter aí a santificação. Mais precisamente, até o verso 7, né? Porque nessa parte da santificação, quando nós temos uma participação nela, né, respondendo aos estímulos vindo da parte de Deus, nós temos aí
algumas características, algumas qualidades. Nós temos, então, a virtude, nós temos o conhecimento, nós temos o domínio próprio, nós temos a perseverança, nós temos a piedade, nós temos a fraternidade e temos o amor. Tá? Tudo isso, o Pedro está dizendo que nós devemos acrescentar, empregando todo o vosso esforço. Né? Então, veja que agora nós somos sinérgicos, né? Nós participamos junto com Deus da obra de Deus, que agora não é mais por nós, mas em nós. Então, justificação por nós, santificação em nós. Estas as duas etapas da obra de Deus em nossa vida agora, né? Que nós denominamos vida cristã. O Pedro diz aí no verso 8 que se essas coisas, que coisas, né? Ele pode estar se referindo como coisas aí, a essas características, virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade e amor, mas eu prefiro pensar que o que ele está querendo dizer aqui com essas coisas seja o ajuntamento desses dois parágrafos, do verso 1 ao verso 4, a obra de Deus por nós, a justificação, e agora do verso 5 ao verso 7, a obra de Deus em nós para a nossa santificação. Então, essas coisas aí devem, veja, primeiro existirem. Então, que coisas devem existir em nós? Aquelas do verso 1 ao verso 4. Aquilo que tem a ver com a nossa justificação. E uma vez que essas coisas existem em nós, porque foram nos dadas por Deus, elas devem agora aumentar em nós, que é justamente a nossa correspondência em acrescentar, né? Aquilo que Deus nos deu, né? Acrescentar aí a virtude, a fé, o conhecimento, a virtude, o domínio próprio ao conhecimento, a perseverança, o domínio próprio, a piedade, a perseverança, a fraternidade, a piedade e o amor, a fraternidade. Então, primeiro, essas coisas devem existir em nós. E elas só existem em nós por causa da obra de Deus por nós. E uma vez que elas existem em nós, então elas devem aumentar em nós. Isso nós estamos falando de crescimento, de progresso espiritual, de amadurecimento, para usar a linguagem do Pedro aqui, né? Um crescimento, uma ampliação do pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo isso tem a ver com o conhecimento de Deus. Então, ele diz aí que aquele em quem essas coisas, né? Então, essas duas etapas desse fundamento. Em quem essas coisas não existem, está cego, vê somente o que está perto, tendo se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, agora ele está falando desse acréscimo, desse esforço, esforçai-vos cada vez mais por firmar o vosso chamado. Como é que nós firmamos aquilo que nos aconteceu no verso 1 a 4? Como é que nós firmamos, demonstramos, como é que nós temos segurança, certeza de que nós fomos justificados, de que aquilo que ele declarou no verso 1 a 4 realmente existe em nós, está presente em nós? A gente mostra isso pela sede de vida que nós temos, pela sede de crescer nesse conhecimento que nós temos. Aquilo que Jesus disse à mulher samaritana, né? A água que eu lhe der fará em você uma fonte de águas vivas que jorrarão para a eternidade. Então, o crente que experimentou, né, o maná de Deus, o crente que experimentou a justificação, experimentou o amor de Deus, o crente em quem foi realmente introduzida a vida de Deus, ele tem uma sede, ele tem uma fome constante de crescer, de se alimentar
desse conhecimento de Deus, numa expectativa de que ele chegue ao pleno conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E então ele se entrega a essa empreitada, ele se entrega a isso, né, a esse propósito. Agora, no verso 12, o Pedro vai falar da razão por que ele está mencionando essas coisas, a razão por que ele está tratando dessas coisas com os seus leitores aí através dessa carta. Ele diz assim: por esta razão estarei sempre pronto para vos lembrar essas coisas. Que coisas? As coisas do verso 1 a 4 e as coisas do verso 5 ao 7. Estarei sempre pronto para vos lembrar essas coisas, mesmo que já tenhais conhecimento delas e estejais firmados na verdade que já está convosco. Veja, o Pedro, ele ensina a gente, especialmente nós que estamos envolvidos com a pregação e o ensino, ele ensina a gente a não usar a pregação e o ensino para julgar a experiência religiosa daqueles que nos ouvem, tá? Então, qual é o pressuposto do Pedro? Ele pensa o seguinte: o meu negócio é pregar, é ensinar, o meu negócio é fazer vocês se lembrarem dessas coisas. Então, no que depender de mim, eu vou estar sempre lembrando vocês dessas coisas. Mas não não movido por uma desconfiança da experiência religiosa de vocês. Então, o Pedro ele parte do pressuposto de que os seus leitores, todos eles já têm conhecimento dessas coisas e eles estão firmados na verdade que já está convosco. Então, é óbvio, quando você olha para uma igreja, ou para uma congregação, ou para um auditório, uma sala de aula, você tem ali todo tipo de pessoas, você tem salvos e não salvos, mas não compete a nós julgar quem é salvo e quem não é salvo. Se estão ali, nós partimos desse pressuposto positivo, de que todos eles estão eles já têm conhecimento dessas coisas que nós estamos ensinando e eles já estão firmados na verdade que está convosco, ou seja, que já está neles. Agora, é óbvio que à medida que essas pessoas vão ouvindo ou lendo, né, o nosso ensino, a nossa pregação, cada uma delas terá que avaliar se, à luz daquilo que está sendo pregado e ensinado, se aquilo corresponde à realidade delas. É responsabilidade delas se olharem nesse espelho e se perceberem aquilo que precisa ser mudado, ou até mesmo se perceberem se isso realmente é verdade em mim, né? Se eu realmente já tenho conhecimento dessas coisas, se eu realmente estou firmado na verdade, isto é uma responsabilidade individual. Não cabe aos pregadores, aos mestres, aos professores, julgar pela aparência, né? Se uma pessoa, um grupo de pessoas, se eles têm conhecimento dessas coisas, estão firmados na verdade ou não, foge da nossa competência. O que o Pedro faz e que nós devemos sempre fazer é o seguinte: nós precisamos, através da pregação e através do ensino, estar sempre lembrando a nós mesmos, obviamente, mas lembrando os nossos ouvintes, os nossos leitores, nossos alunos dessas coisas, para que eles não se esqueçam delas, para que eles sejam firmados cada vez mais nelas. E aqueles que não estejam firmados, então possam ser alcançados pela pregação e pelo ensino. Aqueles que estão firmados, mas estão desencorajados, estão relaxando, né, na sua busca, no seu apetite espiritual, possam ser reconquistados pela pregação e pelo ensino. É isso que o Pedro está dizendo para eles, né? Que Pastor, vai, seria um ele discipulado estará, família? ele estará sempre disposto, né, enquanto ele estiver nesse tabernáculo, que ele vai mencionar agora na sequência,
ele vai estar sempre disposto a lembrá-los dessas coisas. Sim, Rafael. Desculpa, pastor. Seria um discipulado, então? Você está falando que a pessoa é salva ou não, então tem que ser um discipulado, então, de dia em dia, alimentando da palavra de Deus, é isso? Sem dúvida. O discipulado, né? O discipulado, veja, nós temos dois momentos, né? O fazer discípulo, que é quando nós compartilhamos o evangelho com uma pessoa, e essa pessoa, de alguma forma, manifesta uma resposta à pregação do evangelho. Então, sei lá, uma pessoa ouviu um pregador que pediu para ela levantar a mão, ela levantou a mão, pediu para ela vir na frente, ou pediu para ela fazer uma oração silenciosa lá no canto onde ela estava. Sei lá, na forma como ela entendeu e ela correspondeu, ela respondeu à pregação do evangelho. A partir dali, essa pessoa então se tornou discípulo. Veja, numa observação externa, eu não julgo a experiência religiosa dela, eu não estou dentro dela, eu não tenho competência para avaliar se aquela decisão foi verdadeira ou não, não sei, não é da nossa alçada. O fato é que, se houve pregação do evangelho e essa pessoa, de alguma forma, respondeu, então tá, temos aí um discípulo. A partir do momento em que uma pessoa é feita discípulo, começa o discipulado. Que o discipulado não é uma questão restrita ao ensino da Bíblia, né? Ao ensino das Escrituras. O discipulado é uma vivência como discípulo. Então, essa pessoa agora vai começar a ser ensinada como é ser discípulo de Cristo, como é que é como é que é o processo, né, de crescimento, de desenvolvimento, de amadurecimento da fé cristã, quais são os instrumentos que a gente tem ao nosso alcance para promover, para participar desse progresso, desse crescimento da obra de Deus em nós. Então, isso é discipulado, e isso aí é para a vida toda, né? Ninguém vai chegar num ápice e dizer, olha, eu já estou pronto. Ninguém. O discipulado é para sempre. É como se vive com Cristo, como se anda com Cristo, como se vive, né? Como discípulo de Cristo. Então, é basicamente isso que o Pedro está dizendo. Se você teve ali a primeira parte daquele fundamento, que é a obra de Deus por você, que é a justificação. A vida de Deus penetrou na sua alma, e agora você é habitado por essa vida de Deus, pela vida eterna. Então, a evidência disso é que você agora corresponde, você está vivo, você responde aos apelos que Deus faz a você. Então, o Pedro está sendo um instrumento, e cada um de nós é este instrumento, de provocar, fazendo lembrar, exortando, ensinando, pregando, aconselhando, ou seja, todas as nossas ações com essas pessoas dentro daquilo que a gente chama de discipulado, todas as nossas ações devem servir, né, como alguém que está tomando o outro pela mão e conduzindo ele pelo caminho do amadurecimento e do crescimento espiritual. Né? Isso é discipulado. É a mesma coisa que o processo de santificação, né? Que eu mencionei agora, falando sobre a segunda parte, né, desse fundamento que o Pedro estabeleceu nos versos 1 a 11. Ok? Então, no verso 13, ele diz assim, né? Considero justo despertar-vos com certas lembranças, enquanto ainda estou nesse tabernáculo. O tabernáculo aqui é o corpo, né? Então, ele está falando que enquanto ele estiver vivo, né, do lado de cada eternidade, ele considera justo despertar-vos com certas lembranças. Então, o que que ele considera justo? Por que que ele considera justo? Por causa da posição dele. Ele é um apóstolo e é função do apóstolo o ensino. Lembra-se lá de Atos 2:42, né, que a igreja primitiva perseverava no ensino dos apóstolos, né?
que tinham recebido seus ensinos diretamente das mãos, né, dos lábios do próprio Jesus. Então, eles, quando fala-se perseverar no ensino dos apóstolos, o ensino dos apóstolos é a mesma coisa que o ensino de Cristo, porque eles receberam o ensino de Cristo em primeira mão e foram enviados para transmitir esse conhecimento a outros. Então, ele considera justo por causa da posição dele. Mas todos nós e cada um de nós também deve considerar justo, né, praticar isso, ou seja, estar sempre pronto a despertar nas outras pessoas certas lembranças. Lembranças do quê? Obviamente daquelas coisas. Ele já fez menção a essas coisas, né, duas vezes, que eu acabei de mostrar aí nos versos anteriores. Então, isso precisa ser lembrado. O que Deus fez, a justificação, e o que Deus está fazendo agora com a nossa participação, que é a santificação. Então, ele considera justo, por causa da posição dele, mas considera justo também porque as pessoas podem facilmente se esquecerem dessas coisas e elas precisam ser constantemente lembradas. Eu acho muito interessante que o Paulo, quando escreve aos Coríntios, ele diz assim: ó, eu nada quis fazer saber entre vós, além de Cristo e esse crucificado. Bom, Cristo e esse crucificado, o Paulo está dizendo que eu não quis compartilhar nada com vocês que não fosse evangelho, né? O meu negócio com vocês é o evangelho, é ensinar o evangelho, aplicar o evangelho, fazer vocês se lembrarem do evangelho, fazer vocês se lembrarem da nova vida que o evangelho produziu em vocês e assim por diante. Isso aí tudo é evangelho. Ah, essas coisas, né? O evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação, mas ele continua sendo o poder de Deus para a santificação. Então, o que que nós temos que fazer como igreja, até para fazer jus ao nome de igreja evangélica? A gente precisa ensinar e pregar o evangelho. No que a igreja evangélica precisa ser especializada? Ela precisa se especializar em evangelho, né? Ela pode fazer aí, né, isso por meio de diversos programas, mas nenhum programa promovido por esta igreja deveria oferecer outra coisa que não fosse evangelho. Porque outras coisas você consome em outro lugar, né? Diversão, por exemplo, você consome em outro lugar. Filosofia, você consome em outro lugar. Psicologia, você consome em outro lugar. Não estou dizendo que a gente não pode fazer uso de outras ciências para dialogar com o Evangelho, para dialogar com as Escrituras. É possível isso. Mas a minha preocupação é quando eu ouço pregações tipicamente ou autodenominadas de pregação do Evangelho e eu não encontro elemento nenhum de Evangelho nessa pregação. E é um dos equívocos que nós estamos cometendo nos dias de hoje, que é a gente entender que a igreja deve ensinar as pessoas a como melhor viver suas vidas. Não é ruim isso. O ruim é que a gente está usando dos mesmos recursos que o mundo está usando para dizer como as pessoas podem viver bem suas vidas. A gente não está dizendo para as pessoas que o melhor jeito de você viver a sua vida é por meio do evangelho. A gente está usando psicologia, a gente está usando sociologia, a gente está usando sabedoria popular, a gente está usando até mesmo conceitos éticos que não são necessariamente ética cristã, é uma ética assim mais comum, né? Aquilo que qualquer outra pessoa de uma outra religião, até oposta
aos princípios da fé cristã, poderia também dizer, ou poderia concordar conosco. Alguém disse certa vez que para você saber se um sermão que você pregou ou prega, ou um ensino seu, é evangélico, você teria que submeter esse sermão a um teste, no seguinte sentido: se você pregasse esse sermão numa sinagoga, você seria aceito ali ou seria expulso dali? Porque o evangelho não combina com o judaísmo, assim como não combina com outras formas de religião. Porque todas as formas típicas de religião são formas que ensinam as pessoas a como elas podem obter o favor de Deus por meio dos seus próprios méritos, por meio do seu próprio desempenho, por meio da sua própria performance religiosa. Então, as religiões tipicamente dizem aos seus adeptos o que eles devem fazer e como eles devem viver para serem aceitos. A fé cristã ou o evangelho não diz isso. A fé cristã não diz aquilo que o adepto deve fazer para ser aceito, porque não está centrado no homem ou naquilo que o homem pode produzir por si próprio. O evangelho traz primeiro a má notícia de que nós estamos falidos, espiritualmente falidos. Não temos nada a dar, não temos nada a acrescentar. Não temos nenhuma boa obra ou uma quantidade de boas obras que nós pudéssemos fazer para, de alguma forma, eliminar do nosso pecado, passado ou do presente. Por isso que a fé cristã propõe que a salvação seja simplesmente por um ato gracioso e gratuito da parte de Deus, e que ele pôde ofertar a salvação de um modo gracioso e gratuito, porque ele, Deus, o próprio Deus, pagou o preço exigido por sua própria justiça. Então, o que o homem deve fazer é chegar-se diante de Deus, humilhado, chegar-se diante de Deus arrependido, e, ao mesmo tempo, com o coração grato, porque ele está recebendo gratuitamente, graciosamente, algo que é o oposto daquilo que ele merece. Não é só favor imerecido. Graça não é apenas você receber algo que você não merece. Graça divina é você receber o oposto do que você merece. Você merecia a condenação e você recebeu a justificação. Então, esse é o evangelho. Esse evangelho que é poderoso para nos salvar é o mesmo evangelho, e aqui o Pedro está dizendo, eu preciso fazer vocês se lembrarem dessas coisas. Eu preciso despertar vocês com certas lembranças. Por quê? Porque é muito fácil, mesmo a um crente, ele ir vagarosamente caminhando na direção de uma religião de obras e não para um cristianismo, para uma religião de graça. Nós temos uma formação cultural religiosa arraigada em nós, que nos leva facilmente, se formos levados pela correnteza, nos leva facilmente a uma religião de obras. É sermos lembrados dessas coisas que vai fazendo com que esta religiosidade cultural vá se diluindo e a gente vá se afastando cada vez mais dela, né? Para sermos lembrados e fazer-nos lembrar e refletir no fato de que
nós não somos salvos e não fomos salvos por algum mérito nosso ou por alguma bondade inerente, mas fomos salvos pela gratuidade divina por meio do auto-oferecimento do próprio Deus, que levou sobre si a nossa condenação ou aquilo que nós merecíamos. Então, hoje, a gente precisa ser muito cauteloso, né, com a pregação do evangelho moderno. E a pregação de hoje precisa ser avaliada por esse critério. Se uma pregação ah, feita em uma igreja evangélica, por um pastor evangélico, por mais que ele tenha um grande nome, por mais famoso que ele seja, a gente precisa sempre se perguntar se há evangelho nessa pregação, ou se a gente está orientando o nosso povo a a uma religião pautada pelo comportamento adequado, ou o comportamento socialmente aceito, né? Há muitas não, há algumas denominações que elas exageraram no seu zelo, né, pelo testemunho cristão, elas acabaram exagerando no comportamento. E eu já tratei disso com vocês aqui quando nós estudamos a carta de Tiago, que é uma carta tipicamente pautada pela ética cristã. Mas lá naquela ocasião nós tivemos oportunidade de mostrar que, mesmo quando você trata de algo relativo à ética cristã, você não pode ir direto para a ética cristã. Você tem que dar o fundamento, que é o que o Pedro está fazendo aqui nesse capítulo 1. Primeiro, ele falou da obra que Deus fez por nós. Eu não posso abrir mão disso. Eu não posso pregar um sermão que venha direto para os versos 5 a 7, como que a dizer para aqueles que me ouvem que vocês têm isto aí, têm essas coisas aí inerente em vocês. Ou seja, vocês podem produzir esse negócio aí. É isso que, às vezes, é a linha divisora entre um sermão que apresenta o evangelho e um sermão que se centra no comportamento humano, quase que se desfazendo do evangelho, quase que dizendo para as pessoas que elas podem arrumar suas próprias vidas por uma capacidade inerente. Ou seja, elas não precisam depender de Deus, elas não precisam depender do evangelho, elas podem consertar suas próprias vidas sem Deus, né? É basicamente isso que é ensinado pelo movimento de autoajuda. O movimento de autoajuda, ou seja, o próprio nome define, é aquilo que, você pode fazer por si mesmo. Você tem capacidade própria dentro de você. Você tem esses recursos em você. É só você ativá-los, é só você despertá-los, é só você colocá-los em movimento e então você pode ajudar-se a si mesmo. Ou seja, em outras palavras, você não precisa de Deus, você não precisa do Evangelho. Então, este elemento é muito importante hoje quando a gente ouve qualquer sermão, né? E não precisamos aqui julgar o pregador. É aquele negócio que o João diz lá em 1 João 4:1, que nós temos que julgar o espírito da profecia. Ou que o Paulo disse lá no capítulo 14 de 1 Coríntios. Um profeta está falando, o outro julguem. Mas julgar o quê? Não o profeta, julgue a profecia. A gente precisa conhecer um mínimo de evangelho para a gente poder julgar se uma pregação é realmente evangélica
ou se uma pregação é movida pela influência do movimento de autoajuda, que pretende dizer para as pessoas que elas podem resolver suas próprias vidas e continuarem vivendo sem Deus. Então, o Pedro, ele está tomado por essa missão como apóstolo, e não só como apóstolo, mas como um crente maduro. E por isso que ele diz aí que considera justo despertar-vos com certas lembranças, sabendo que em breve deixarei esse meu tabernáculo, como nosso Senhor Jesus Cristo assim já me declarou. Não sabemos como isso aconteceu, mas pode ter sido por meio de uma experiência, né, clara, com Jesus, ou pode ter sido uma comunicação indireta, como aconteceu com o Paulo lá na segunda prisão em Roma, quando ele escreve 2 Timóteo e ele sabe, né, que Deus não o livraria daquela prisão e que ali tinha chegado já o fim da sua vida. Mas o Pedro diz aqui que, de alguma forma, Jesus Cristo já anunciou para ele, já declarou para ele que a partida dele estava próxima. Mas procurarei esforçar-me, e aqui de novo, né, essa palavra aí, esse verbo esforçar, lá você viu, né, esforçar, empregai todo o vosso esforço. Depois ele repetiu, esforçai-vos, né? Aqui ele está dizendo que é algo que ele faz, que ele também está se esforçando para que depois da minha partida também tenhais lembranças dessas coisas em toda ocasião. Veja que são coisas que precisam ser lembradas, são coisas que nós precisamos continuar falando, são coisas que a gente não pode, né, achar que já falamos demais, ou não vou mais falar disso porque as pessoas já sabem, porque se nós partirmos desse pressuposto, nós deveríamos, por exemplo, deixar de celebrar a ceia do Senhor. Porque o que que a gente faz toda vez que a gente celebra a ceia do Senhor? A gente faz o mesmo ritual. Um crente, por exemplo, que está há 10 anos numa congregação, ele já sabe exatamente o que que vai acontecer daqui a um minuto. Ele sabe o que que o pastor vai falar, ele sabe o que que eles vão fazer daqui a pouco. Ele sabe. Por quê? Porque ele já celebrou essa ceia aí, é, nos últimos 10 anos. E a gente sempre celebra a ceia do mesmo jeito. Quem acrescentar alguma coisa, né, àquilo que é a ceia do Senhor, conforme instituída por Jesus, estará é, a- a- é, estará acrescentando algo àquilo que Jesus criou para ser simples. É uma refeição, é uma refeição simples. Então, toda aquela simplicidade, aquele movimento repetido, ele é intencional. E por quê? Por que que a gente tem, pelo menos na celebração da ceia, por que que a gente tem que lembrar, né? Fazer em memória de Jesus? Por que que a gente tem que lembrar da morte de Jesus? E por que que a gente tem que fazer isso até que ele venha? Porque evangelho é isso aí. Evangelho não é algo que a pessoa aceitou há 5 anos, 10 anos atrás, e aí dali para frente ela não precisou mais ser ensinada, não precisou ser mais lembrada, exortada, aconselhada. Não, o Evangelho é para a vida toda. Desde que nós o ouvimos pela primeira vez e fomos alcançados por ele, a partir dali, a gente precisa constantemente ser ensinado, lembrado, exortado, aconselhado no Evangelho e pelo Evangelho. Porque, como eu acabei de dizer agora há pouco, nós temos uma fraqueza, nós temos uma tendência de seguirmos o rio caudaloso da religião cultural. Nada nos atrai mais do que aquilo com que a nossa razão concorda. Então, por exemplo, hoje,
que é mais fácil dizer para as pessoas? Que elas podem ser salvas por algo que Deus fez por elas, ou que elas podem ser salvas por meio de algo que elas podem fazer por si mesmas. A maioria, a multidão, vai atrás da segunda pregação. Esse negócio de aceitar a gratuidade divina para a salvação não é algo fácil. O nosso orgulho precisa ser muito humilhado para a gente chegar ao ponto de aceitar uma salvação gratuita. Por isso que há igrejas, denominações que pautam as suas pregações em algo que você pode fazer para merecer a graça divina, ou o ato divino, ou a bênção divina, essas igrejas tendem a atrair muito mais gente do que aquelas que pregam a salvação gratuita por algo que Deus fez por nós e não algo que eu tenha feito para contribuir ou para me tornar merecedor da bondade divina. Então, essas coisas precisam sempre ser lembradas. Por isso que o evangelho precisa ser pregado. Púlpito, igreja, culto, é, o que nós cantamos precisa ser o evangelho, o que nós oramos precisa ser o evangelho, o que nós recitamos precisa ser o evangelho, o que nós pregamos, o que nós ensinamos precisa ser o evangelho, né? E mesmo quando a gente tem algum encontro especial para tratar de alguma outra área da vida, ou qualquer que seja a área da vida, a gente precisa se esforçar para encontrar o evangelho como solução, o evangelho como resposta. Senão, a gente caminha para esse movimento da autoajuda em desprezo ao evangelho, que é o caminho proposto por Deus. Denilde queria falar, estava com a mãozinha levantada aí. Tava sim, mas eu não quis lhe interromper. Uhum, Quando ele escreve, até fechei aqui, eu tinha aberto um texto aqui. Quando ele diz assim, eu estou deixando esse tabernáculo, que de alguma maneira não se sabe como, Deus disse a ele que ele partiria em breve, e ele teve esse senso, não se sabe como, talvez por uma experiência e tal. Isso aconteceu também com o Pedro, em João 13, e que Deus vai, que Jesus vai falar para Pedro, depois daquela situação de amas-me, Pedro, amas-me, tal, 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 uhum, tal. Aí Jesus vai dizer: olha, quando você era moço, você ia para onde você queria, você se vestia do jeito que você queria, o homem adâmico, isso eu aprendi uhum, contigo, né? uhum, E depois, Jesus estava dizendo para ele com que tipo de morte ele teria. Então, ele também foi avisado de alguma maneira. sim, E uhum, logo imediatamente, quando termina esse diálogo, Pedro vê João chegando, falando: e aquele lá, Senhor? O que vai acontecer com aquele lá? Aí uhum, Pedro diz: aí Jesus vai dizer para Pedro: Pedro, isso aí não é competência tua em saber. E se eu quiser mantê-lo vivo até a minha volta, o que você tem a ver com isso? uhum, Então, Jesus avisava a eles quando ele já estava próximo, de alguma maneira, eles sabiam que ia morrer? uhum. É, os dois momentos são bem distantes, né? Ah, não são próximos? Aquele momento lá no capítulo 21 de João É, é um momento ali ainda próximo, né, da ressurreição de Jesus. O Pedro tinha acabado de trair Jesus, precisava ser resgatado. Ele sim, ficou muito, né, inseguro quanto à gravidade, né, do pecado que ele cometeu, até por causa das promessas que ele fez, se ele teria uma segunda chance ou não. E Jesus vai lá com esse objetivo, né, o objetivo de resgatá-lo, e o faz. E o faz através dessa conversa, né, para despertar no Pedro não o amor ágape, né, porque o Pedro é sincero ali, né, que ele ama com amor de amigo, né, não para o Pedro dizer assim, não, Senhor, olha, pode deixar que eu amo o Senhor com amor ágape. Ele não teria aprendido com o próprio fracasso, né?
Quando Jesus vai apertá-lo e fala, você me ama, ágape, e ele diz, eu te amo, filéu, né? Ele está mostrando que ele passou por um processo de conversão genuína. Ele deixou de confiar em si mesmo, né? Ele deixou de confiar no próprio coração, como ele era antes, né, da negação de Jesus, e agora ele está um pouco mais cauteloso. E aí, quando você pega uma pessoa, né, que aprendeu com o fracasso, agora ela não está tão mais autoconfiante, ela está um pouco, né, não insegura ou desacreditada, mas ela aprendeu que ela não pode, né, confiar exageradamente em si mesma. Então, Jesus traz ele ali para uma confiança em Jesus e na obra de Jesus do que nele mesmo. Isso é quase uma narrativa de uma conversão. Quando ele faz essa confissão e ele olha para João, ou um pouco antes disso, né, quando Jesus diz a ele, né, quando ele era novo, né, Uhum. ele ia por onde Se queria, cingia, se isso. vestia do jeito que queria, etc. Jesus está dizendo assim, ó, quando você era imaturo, você confiava em si mesmo. Mas o que que o maduro faz? O maduro estende as mãos para ser conduzido, que é o velho, né? O idoso, ele precisa, muitas vezes, de alguém que o conduza, que o segure. Ele não tem mais tanta força, ele não tem mais tanto senso de direção, ele pode tropeçar facilmente. Então, ele tem que ter alguém que o apoie. E o idoso, aí, nesse sentido, é uma metáfora para a maturidade. Então, a maturidade cristã não é a autossuficiência. A maturidade cristã é essa dependência de Deus, né? É esse estado em que eu cheguei e falei, puxa, eu não posso confiar em mim mesmo, né? Eu preciso confiar em Deus e no sacrifício que Jesus fez na cruz por mim. Basicamente é um relato de conversão. Agora, aqui já não, aqui o Pedro já está no fim da vida. Ele está preso em Roma, assim como Paulo, né? E ele já sabe, como Paulo também sabe, de alguma forma, né? Aqui ele está dizendo que o próprio Jesus declarou isso para ele, não sabemos de que forma foi, mas aqui já há um aviso de que a brevidade de tempo, né? Entre a sua permanência nesse tabernáculo e o deixar esse tabernáculo, esse tempo aí está bem, bem curto já, né? Então, ele está bem próximo da morte mesmo. Tá bom, obrigada. Ok. Então, o verso 16, ele diz, por que que ele vai procurar se esforçar, né, para despertar certas lembranças, para fazer lembrar aquelas coisas, né, que ele já repetiu duas vezes lá atrás. Por que que ele vai se esforçar para que, mesmo depois da sua partida, tenha as lembranças dessas coisas? De novo, aqui, essas coisas, a primeira e a segunda parte lá do fundamento. A justificação, aquilo que Deus fez por nós. A santificação, aquilo que Deus faz em nós, não é? Com a nossa participação. Por que que ele vai fazer isso? Porque não seguimos fábulas engenhosas quando vos fizermos conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja, então não se trata de conversas vazias, né? Não se trata, na linguagem do Paulo, lá em 1 Coríntios 2, não se trata de palavra persuasiva de sabedoria humana, não se trata de uma nova filosofia, não se trata de palavras de um grande sábio. O que que os apóstolos queriam? Eles queriam simplesmente fazer aquilo que nós hoje devemos fazer, e eu citei como exemplo aí aquilo que nós fazemos na celebração da ceia. A gente nunca muda a celebração da ceia. É sempre do mesmo jeito, porque é o jeito como Jesus instituiu. Ah, mas a gente já não fez isso dezenas de vezes, a gente já sabe tudo, como é que é feito isso. E por que que a gente repete? Porque é para isso mesmo, é para repetir. Então, o que que o Paulo lá em 1 Coríntios e o Pedro aqui, eles estão dizendo? Nós não queremos acrescentar nada àquilo que é o Evangelho.
A gente não quer acrescentar palavras persuasivas de sabedoria humana. A gente não quer acrescentar filosofias, ou aqui na linguagem dele, fábulas engenhosas ao Evangelho. A gente só quer apresentar o Evangelho. E ele vai falar sobre o conteúdo desse Evangelho agora, né? Fizemos conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, pois fomos testemunhas oculares da sua majestade. E aqui ele vai resgatar lá aquele momento, né, quando ele, o Tiago e o João, são chamados e separados dos demais apóstolos por Jesus e levados para o monte onde Jesus se transfigurou ou foi transfigurado, ali onde ele aparece conversando, né, com Moisés e com Elias. Então, aquela visão foi impactante para esses três apóstolos. Então, ele tem aí, né, o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, pois fomos testemunhas oculares da sua majestade. Quando que eles foram testemunhas oculares da sua majestade? Porque ele recebeu honra e glória de Deus Pai, quando, pela glória majestosa, a seguinte voz lhe foi dirigida: Este é o meu filho amado, de quem me agrado. Veja que ele está fazendo referência, então, a essas palavras de Deus que foram dirigidas ao filho na presença dos apóstolos, desses três pelo menos, né? Ali no Monte da Transfiguração. E nós mesmos, diz ele no verso 18, nós mesmos ouvimos essa voz dirigida do céu quando estávamos com ele no Monte Santo, ou seja, no Monte da Transfiguração. Bom, feito isso, né, ele está relembrando aí, então, o conteúdo do evangelho que ele quer fazer lembrar, o evangelho da justificação pela fé, que conduz ao processo de santificação. Depois de fazer isso, ele vai dizer o seguinte: assim temos ainda mais firme a palavra profética. Por quê? O que que a visão da majestade de Jesus lá no Monte Santo operou no entendimento do Pedro ou dos apóstolos acerca da palavra profética? O que que tornou firme, né, a palavra profética? Porque eles observaram ali que Jesus é realmente o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Então, por palavra profética aí, ele não está se referindo apenas ao livro dos profetas, não está se referindo apenas às profecias messiânicas, mas ele está se referindo a tudo que o Antigo Testamento diz. E ele está dizendo que tudo que a palavra profética, ou seja, tudo que o Antigo Testamento dizia, apontava para Cristo. E eles viram o cumprimento dessas profecias, ou desta profecia, na pessoa de Jesus Cristo, nessa experiência aí da sua glória majestosa. Então, isso confirmou para eles a palavra profética. Deu mais crédito, mais credibilidade à palavra profética. E ele, então, vai dizer para os crentes a quem ele está escrevendo: e fazeis bem em estar atentos a ela. Ou seja, assim como aconteceu com eles, deve acontecer com todos os crentes. Todos os crentes devem também ter firme, né? Ter ainda mais firme a palavra profética, a confiança na palavra de Deus. Aquilo que Deus disse, aquilo que Deus prometeu, aquilo que Deus revelou, aquilo tudo se cumpriu em Cristo. Então, se nós temos o cumprimento das promessas divinas no Antigo Testamento em Cristo, então nós podemos confiar, podemos crer nas profecias, crer naquilo que Deus disse, naquilo que Deus revelou, porque de fato Deus cumpre aquilo que ele promete. Porque eles viram o cumprimento dessas profecias
na vida de Cristo. Então, ele passa a dizer agora que todos nós temos que fazer a mesma coisa. Fazeis bem em estar atentos a ela, como a uma candeia que ilumina um lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva surja em vosso coração. Isso aqui, a gente pode entender, né, que como a estrela da alva surgindo em vosso coração, signifique o chegar ao pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, que ele fez referência ali atrás. Então, veja que há um progresso, há um caminho, há um discipulado. Você recebeu a vida de Deus agora na sua alma, essa vida de Deus está em operação em você, tornou você uma pessoa viva, e como uma pessoa viva, você cresce, você se desenvolve, você come, bebe, respira, pensa, reflete. Então, tudo isso está ali naquela coisa do esforçar-vos para acrescentar virtude à vossa fé, conhecimento à virtude e assim por diante. Então, aquilo tudo indica que há um progresso. Então, à medida que você vai aplicando aquilo, vai acrescentando aquelas coisas umas às outras, você então vai chegando ao pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui na linguagem dele, você vai chegando a esse dia amanhecido, né? Esse dia que amanhece e a estrela da alva surgindo em vosso coração. Ou seja, você está caminhando para o pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. É importante aqui dizer que todas aquelas coisas lá que ele disse, né, que você deve acrescentar à sua fé, até que você chegue ao pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, tudo isso tem a ver com a palavra, né? Como é que eu acrescento virtude à minha fé? Como é que eu acrescento conhecimento à virtude? Como é que eu vou fazendo aqueles acréscimos? O que é aquilo? Senão um atentar, como ele já fez referência lá em cima, um atentar, um estar atento para a palavra profética. Como é que nós fazemos acréscimos à nossa fé? Como é que nós vamos progredindo, aumentando, até chegar ao pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da palavra, né? A palavra que é viva e eficaz, no sentido de que a palavra é viva, ela é a palavra Cristo, né? Assim como o Antigo Testamento era a palavra viva de Deus, que se tornou carne na encarnação de Cristo, agora o Cristo ressurreto, né, vem a nós por meio da sua palavra. E à medida que nós nos aproximamos dessa palavra, à medida que nós estudamos, refletimos, pensamos nesta palavra, recebemos essa palavra, nós vamos então aumentando o nosso conhecimento de Jesus Cristo até chegar ao pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, ou de uma forma mais poética, nós vamos chegando àquele dia, né? Que vai amanhecer, vai se tornar mais claro para nós. A estrela da alva vai surgir em nosso coração. Isso tem a ver com uma clareza cada vez maior do significado do Evangelho, do significado da palavra profética, do significado, né, da obra de Cristo na cruz, do significado da obra de Deus sendo feita em nós agora, que nós já fomos justificados e assim por diante. Saibam, antes de tudo, diz ele, que nenhuma profecia das Escrituras é de interpretação particular, ou seja, embora ela tenha vindo por meio de homens, ela não é de homens, né? É, ah, nenhuma profecia das Escrituras é de interpretação particular, pois a profecia nunca foi produzida por vontade humana,
mas homens falaram da parte de Deus, conduzidos pelo Espírito Santo. Então, aqui um texto sobre a inspiração das Escrituras, o modo como a revelação de Deus chegou a nós em forma escrita. Deus fez isso através de homens, mas não foi por iniciativa desses homens. Esses homens foram meios, foram canais que Deus levantou, que Deus preservou, que Deus supervisionou para que eles pudessem colocar por registro, pudessem registrar aquilo que Deus queria que toda a humanidade tivesse acesso, ou seja, a revelação dele mesmo e da sua vontade. Então, aqui o que o Pedro está terminando aqui e nos dizendo é que tudo isso tem a ver com a palavra. A primeira parte dos fundamentos, lá do verso 1 a 4, como é que nós chegamos à justificação? Nós chegamos à justificação porque a palavra chegou a nós, né? Sem palavra, nós não temos acesso à justificação. O Paulo disse em 1 Coríntios 1, 22, que aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Em Romanos 10, ele disse que uma pessoa, ela, para ser salva, precisa invocar o nome do Senhor. Mas como invocarão aquele de quem não ouviram falar? Tá? Então é necessário, né? A fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Cristo. Então é necessária a pregação. Esse é o meio que Deus estabeleceu para fazer o evangelho chegar até nós. E o evangelho vai chegar a todos. Há aqueles que serão alcançados pelo Evangelho e serão então convertidos, e aqueles que não serão alcançados pelo Evangelho e não serão convertidos. Entre esses não convertidos estão pessoas que estão fora da igreja e estão pessoas que estão dentro da igreja, né? Pessoas que pertencem à igreja, mas por uma inclinação de uma religiosidade natural, né? Não por meio de uma regeneração ou de um novo nascimento, que só pode ser produzido pelo poder da palavra. Pois bem, alguma pergunta? Vamos dar um tempinho aí para alguma pergunta que você tenha, alguma dúvida, algum acréscimo que você queira fazer? Fala, Rafael. Seu microfone está fechado. Você falou, né, de igreja evangélica que tem que falar do evangelho, senão não é, você desconfia que é igreja evangélica, né? Eu tenho um parente da minha família, que é daquela, não sei se é seita ou se é outro nome, que chama Amai, já ouviu falar? Amai. A Amai, MAI, é, a AMAI que eu conheço é uma organização missionária, uma agência missionária, não uma essa igreja, mesmo, essa mesmo. é, que faz Aí, trabalho com indígenas no norte do Brasil. então não sei se, se tem aqui em São Paulo, mas chama Amai. Aí, o que acontece? Ela pegou e na época da Páscoa, ela pegou e falou assim para mim: a gente vai matar o cordeiro. Falei, que negócio é esse, matar o cordeiro? Porque na minha igreja, na minha religião não tem essa, de matar o cordeiro. Aí eu fico Hum. nessa. É igreja ou não é igreja, pastor? Não sei, eu não sei de que você está falando. Eu sei que a AMAI que eu conheço é uma agência missionária estabelecida aqui em São Paulo, que faz e conduz trabalhos de evangelização com tribos indígenas no norte do Brasil. Não sei se é essa. Essa agência é de muita credibilidade. Eu estive pregando num encontro deles, inclusive, um encontro que aconteceu numa das igrejas da Lagoinha,
Ah, e são gente assim de alta credibilidade naquilo que eles fazem, naquilo que eles ensinam. Gente Eu extremamente sei que ela falou comprometida. dele em Guarulhos. Agora eu não sei se te ajudou, não te ajudou. Não sei se é a mesma, mas assim, se é essa não é uma igreja, é uma organização, é uma agência, várias pessoas de várias igrejas fazem parte dela e é uma agência que estabelece ali trabalhos evangelísticos e sociais com tribos indígenas. Sim, Denilde? Eu queria dizer o seguinte, pastor, até aqui, todos esses anos que nós estamos estudando junto, a lição mais preciosa que eu já tive, a fala sua e o incentivo seu para a turma, foi que vocês, enquanto professores e se preparando para estudar, seja o assunto que for, tem que buscar a veia do evangelho, em qualquer que Uhum, seja a aula. Isso foi precioso demais para mim. E eu procuro sempre onde está a veia nesse assunto do evangelho, para uhum, poder fazer a conexão. sim. Isso eu aprendi e devo levar para o túmulo. Mas o Senhor Uhum. não me disse que eu vou morrer ainda não, pastor. Mas olha, Denilde, isso é um trabalho extremamente difícil. Ah, é. Isso é É, verdade. eu quando falo assim, não falo em tom de críticas para com aqueles que não fazem isso, mas quando eu falo Talvez assim, porque não fazem, porque não isso. sabem ainda, né? E além disso, quando eu falo assim, eu me incluo nisto, né? Porque eu sei o quanto é difícil, especialmente quando você prega em textos do Antigo Testamento, como é difícil você fazer o trânsito, né, de uma pregação do Antigo Testamento para o Evangelho. A ponte, né? É. E mesmo que você pregue no Novo Testamento, muitas vezes, ah, se você prega no Sermão do Monte, se você prega na carta de Tiago, ou nas segundas partes das cartas paulinas, que são a parte ética, né, das cartas, da aplicação, né, daquilo que tratou a parte primeira, não é fácil, é uma luta. Você tem que ter muito tempo, você precisa se esforçar muito. É. E mesmo você se esforçando, mesmo você tendo consciência disso, Hum, pode ser que uma palavra ou outra sua não vai atingir isso, entende? Então é algo assim que eu acho que faltou em nosso treinamento no seminário, porque o treinamento no seminário, ele abordou as línguas originais. Ele abordou a questão da interpretação, da exegese, ele abordou livros isolados, ah, ele homilética. abordou, do ponto de vista doutrinário, ele seguiu a cartilha da teologia sistemática, mas o que que faltou? O que que faltou, e tem faltado, né, no curso teológico dos nossos dias? Tem faltado uma disciplina chamada teologia bíblica. Você tem a teologia Sistemática. sistemática, você tem a teologia contemporânea, você tem a teologia do Antigo Testamento, a teologia do Novo Testamento, mas nos faltou a teologia bíblica. O que que é a teologia bíblica? A Pergunta. teologia bíblica é o, 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 o resumo, é a mensagem que une Antigo e Novo Testamento. Hum, Por nós termos sido treinados nessas disciplinas que ficaram desconectadas entre si, e principalmente naquilo que é a nossa ferramenta principal na pregação, nós somos treinados na base da teologia sistemática, então nós aprendemos a pregar sobre doutrinas à luz da teologia sistemática.
E a gente não aprendeu teologia bíblica, que é o que nós aprenderíamos, nessa disciplina, nós aprenderíamos a fazer essa ponte, fazer essa transição, essa união da mensagem do Antigo Testamento para o Novo, de forma conectada, né? Então, Interessante. Eu nem vocês não, sabia. Mas essa disciplina existe? ela existe, mas Pô, ela não está presente na grade curricular dos cursos de e teologia. existe por parte de quem? De outras denominações? Existe, existe. A, a Igreja Presbiteriana Ah, por trabalha isso que eles mais são isso, bons, né? então. É, Nós realmente somos discípulos da teologia sistemática. sistemática, é. Não é brincadeira, não, quer ver? Olha o tamanho desse livro, Teologia Essa, Sistemática. Aqui essa é não do é Gruden. fácil, não. É É. complexo, é denso o negócio. Aham. Mas ele realmente não faz essa conexão que eu tenho aqui com o senhor, sabe? Essa, E essa sua essa, fala aqui, quando o senhor diz, procure o evangelho, seja qual for o assunto, não é fácil mesmo, não. aham, é. Eu preguei recentemente, por exemplo, no Salmo 122, né? Que é um salmo muito apetecível a nós crentes, né? Aquele negócio de Jerusalém, né? De orar por Jerusalém. Oh, E foi muito difícil, até para a própria congregação, acompanhar a pregação, em função de que hoje, por exemplo, há um movimento muito forte, né? Até porque tem uma guerra lá em Israel, um movimento muito forte. Sempre que tem alguma coisa no Oriente Médio e tal, esse salmo ele é utilizado, né? Olha, nós temos que orar por Jerusalém, orar pela paz de Jerusalém. Então é uma interpretação literalista do salmo, desconsiderando que o próprio salmo, por natureza, é poético. é mesmo. Então você tem que procurar qual é o significado daquela Jerusalém que aparece no texto. É óbvio que nós temos ali, onde esse texto foi Posso composto, chutar? Orando nós por temos. Jerusalém seria a igreja, então, talvez? Já que ele É, sai do poético e vem para a interpretação, então seria o orar pelo Jerusalém. Que tipo de Jerusalém está se referindo? A Nova Jerusalém, ou seja, o povo redimido. Seria sim, isso? seria isso. Oh, não Porque estou tão fora, tá? Jerusalém, tirando o aspecto da cidade histórica, Jerusalém, o que que era Jerusalém? Jerusalém era o lugar onde o povo de Deus se reunia para se encontrar com Deus. Então, trazendo isso para nosso tempo hoje, então o que que é Jerusalém? Não é a cidade histórica. Quando surge uma guerra lá em Israel e as pessoas ficam colocando, né, bandeiras de Israel ao lado da bandeira brasileira, nas plataformas de púlpito, né, isso aparece frequentemente em muitas igrejas. Esse negócio de que a gente tem que ser favorável a Israel, com essa conotação religiosa, né, é uma influência antiga de um literalismo, né, do Antigo Testamento, que ignora que todo o Antigo Testamento foi cumprido em Cristo. Então, hoje, a gente teria que perguntar qual é a representação da Jerusalém e o que que ela era naquela época e o que que ela representa para nós. Ela representa o povo de Deus reunido na presença de Deus. É por isso que o autor de Hebreus, né, lá no capítulo 12, a partir do verso 18, ele vai chamar o povo de Deus, a Igreja Universal, ele vai chamar como Jerusalém. O João, lá no capítulo 21, verso 3 e 4, ele vai falar da Jerusalém, que não é a cidade para onde nós estamos indo, é a cidade que vem vindo na nossa direção. E logo no mesmo verso, ele define o que que é Jerusalém, que é a noiva de Cristo. E quem é a noiva de Cristo no Novo Testamento, senão a igreja?
Então, a Nova Jerusalém, ela é a reunião de todo o povo de Deus na presença de Deus, no lugar escolhido por Deus, que é a definição de reino de Deus. E tem que marcar, ela tem que ser uma referência para nós definirmos o que é reino de Deus, num sentido que englobe, né? Tanto o Antigo quanto o Novo Testamento. Então é difícil, é uma tarefa difícil. Não é fácil. Essa é a teologia bíblica. Essa teologia bíblica. Deixa eu anotar aqui. Tá bom. Ana Maria, está com a mão levantada. Oi, pastor. Eu queria saber o que é a teologia sistemática. A teologia sistemática é a sistematização da teologia. Então, o que que acontece? Eu quero falar, por exemplo, sobre santificação. Então, eu quero abordar essa doutrina. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar, a partir de uma concordância bíblica, eu vou pegar os vários versículos de todas as partes da Bíblia que tratam, que falam ou que mencionam a questão da santificação. E aí, então, à luz desses versos, eu vou apontar um entendimento sistematizado da doutrina da santificação. Então, eu vou falar sobre Deus, por exemplo. Então, eu vou pegar os versos, né, da Bíblia, aí, Antigo, Novo Testamento, e eu vou ler esses versos e vou extrair a partir deles um conceito. Organizá-los. Eu vou sistematizá-los, vou organizá-los, e eu vou dizer, olha, Deus é assim. Né? Qual é o problema disso? Ela não é que ela seja desnecessária, ela é necessária. A teologia sistemática é necessária. Mas qual é o problema? O problema é que essa sistematização, ela se dá por extração de versículos tirados dos seus contextos. Então, uma boa teologia sistemática, ela será boa se ela for filha da teologia bíblica. E a teologia bíblica, ela se extrai por meio da exegese dos textos bíblicos. Né? Então, e a exegese, ela vai levar em conta o contexto, não um ou dois versículos ali extraídos do contexto. Ela vai levar em conta esse versículo, esse conjunto de versículos, dentro do seu contexto. Contexto anterior, contexto posterior, vai levar em conta o contexto histórico onde esses versículos foram escritos ou ditos, vai levar em conta o autor, a intenção do autor, o seu auditório ou destinatários, vai levar em conta tudo isso, o contexto cultural da época, vai levar em conta o uso, né, das palavras, especialmente dos verbos, vai conectar, né, esses verbos, ver, por exemplo, se é um verbo de peso teológico, onde é que ele apareceu pela primeira vez. Por exemplo, quando eu escrevi a minha dissertação em Abacuque, eu fui interpretar ali a primeira oração do Abacuque, quando ele fala, até quando gritarei eu e tu não ouvirás? O verbo ouvir, gritar e ouvir. Até quando gritarei salvação e não salvarás? Salvar. Por que contemplas passivamente a ação do ímpio contra o justo? Quando eu fui estudar ali e localizei esses verbos, e aí isso é uma exegese bíblica, eu fui direcionado, por exemplo, para Êxodo, capítulo 3 e 4, especialmente
o capítulo 3, versos 7 a 10. Porque esses verbos que o Abacuque está usando naquela oração apareceram pela primeira vez lá e apareceram na boca de Deus. Porque o modo como Israel conheceu Deus, diferente de nós, que a gente tem toda a revelação, então a gente começa por Gênesis, né? Israel não tem Gênesis. Israel tem Êxodo. Então, como é que Deus se revelou a Israel inicialmente? A gente chama isso de fé nascente. Deus se revelou a Israel como um Deus que vê a aflição, ouve o clamor do aflito e desce para livrá-lo. O que o Abacuque estava dizendo com essa oração lá? Ele estava, em outras palavras, questionando Deus. Onde está o Deus do Êxodo? Porque eu estou gritando e ele não está ouvindo. Nós estamos precisando ser livrados e ele não está livrando. E ele está vendo a aflição e não está agindo. Então, por trás da oração do Abacuque, ele está perguntando: onde está o Deus do Êxodo? E quando é que nós sentimos falta do Deus do Êxodo? Exatamente em um outro contexto teológico. É o contexto teológico do Deus que se esconde. Essa expressão foi usada por Isaías em 45:18, né? O Deus de Israel é o Deus que se esconde. Então, quando o israelita queria que aquele conhecimento revelacional que originou a Israel como nação de Deus, quando ele queria que Deus fosse sempre daquela forma, então ele entrou em crise. O problema é que, embora aquilo seja verdadeiro sobre Deus, que Deus é o Deus que vê a aflição, ouve o clamor do aflito e desce para livrá-lo, embora isso seja verdadeiro, essa não é a única forma de Deus agir em relação ao seu povo. Uma outra forma, e aí uma outra teologia que surge, é exatamente a teologia do Deus que se esconde. Quando a gente clama e a resposta não vem. Quando a gente busca e os nossos problemas pioram. Dá a impressão que Deus não está ouvindo e Deus não está agindo. E como eu estou definindo Deus por aquela experiência inicial de salvação, então é óbvio que eu entro em crise nessa minha fé. Que é o problema da gente vender um evangelho superficial para as pessoas. Um evangelho, por exemplo, que promete que Deus vai ouvir suas orações, que você vai clamar, que você vai ter um problema e você vai orar e a resposta virá, que Deus vai proteger você em tudo, e caso isso não aconteça, quando ele não te proteger, você vai orar e logo já está ali pronto para te socorrer. Aí, quando vem uma pandemia, que inicialmente mobilizou toda a igreja em oração, porque todo mundo acreditava que era uma crise que exigia oração e que Deus responderia de imediato. Então, todas as igrejas se mobilizaram para orar. Vigílias de oração, organizações na internet promovendo vigílias de oração, até agências missionárias entrando no âmbito da igreja, trazendo o povo para os seus encontros de oração na internet, profetas fazendo profecias aqui e acolá. O que aconteceu? Deus não agiu, pelo menos não de imediato. E a pandemia se estendeu por um período de 3 anos. Onde está a fé dos crentes pós-pandemia hoje? Onde estão os cultos de oração de quarta-feira? Onde estão os crentes, inclusive nos domingos, nos cultos dominicais? Percebe isso? O que isso revela? Isso só revela que nós
comunicamos um evangelho água com açúcar para o nosso povo. E um evangelho que promete um Deus engaiolado, encaixotado, cedo ou tarde, ele vai provar essa fé. E qual vai ser o resultado? Ou você vai ter um monte de gente decepcionado com Deus, ou você vai ter crentes em crise, ou você vai ter crentes fracos, por eles acharem que tem alguma coisa errada na relação deles com Deus, mas eles não sabem explicar o quê. Esse é o resultado, é a crise do Abacuque. É a nossa crise. Mas por quê? Porque a gente gosta de apresentar um evangelho açucarado, um evangelho sem cruz, um evangelho sem discipulado, um evangelho de respostas prontas. Basta entrar nos grupos de WhatsApp de igrejas e vocês vão ver lá como os crentes têm respostas simples para questões complexas. Como tem crente que parece que tem a boca de fogo de profetas, prontos a profetizar que Deus vai agir assim ou vai agir assado, mas quando Deus não age, eles não aparecem lá no grupo para pedir perdão pela falsa profecia. Mas é o tempo todo assim. É uma comunicação automática de um Deus que vai resolver imediata e instantaneamente todas as questões que você lida na vida. Aí o seu casamento entra em crise, aí você compartilha com alguém e alguém diz: não, não, Deus está no controle. Deus vai tirar você dessa. Aí passa meses e o seu casamento está em crise. E você não consegue sair, você está orando, mas não tem resposta. As coisas estão ficando cada vez pior. Como é que esse crente fica? Então, eu penso que o evangelho açucarado, ele é um evangelho enganador, porque ele sim apresenta a, a, a revelação de Deus para a fé nascente, mas não apresenta a revelação de Deus para a fé continuada, que vai exigir perseverança no sofrimento, perseverança na oração, mesmo quando as respostas não vêm, perseverança no continuar caminhando com Deus, mesmo quando as circunstâncias nos convidam ao contrário. Então, é essa a preocupação do Pedro aqui, fazer vocês lembrar dessas coisas, vocês têm que ser lembrados dessas coisas. Enquanto eu estiver vivo nesse tabernáculo, eu vou me esforçar para vocês não se esquecerem. E depois da minha partida, eu quero que vocês não se esqueçam, eu quero que vocês tenham firmado aí no coração de vocês a palavra profética. Então, é mais ou menos isso, Ana Maria. Obrigada, pastor. Pastor, é o evangelho fast food, né? As pessoas querem que Deus resolva agora. Uhum, É mais ou menos isso, né? Mas não dá nem para culpar essas pessoas que entram no WhatsApp e falam, ó, Deus está no controle, e tentam uhum, uma palavra mais positivista do que evangelística, porque eles também não foram preparados para isso. sim, uhum, Até nós, se não abrirmos os olhos, ou somos pessimistas demais, acreditando que descrente, olha, Deus pode não agir, não. Nem, uhum, nem tão e nem tantinho, né? uhum, Mas, e tomar cuidado com o que diz, realmente. Achar, querer solucionar problema dos uhum, outros com sim, mensagens, com palavras prontas. É uhum, despreparo da igreja, total. sim, Despreparo a partir do púlpito, que sim, os crentes precisavam ouvir essas coisas. A uhum, partir do púlpito. uhum, Plim, plim. sim, Obrigada. é isso aí. Mas, como eu disse, né, não é uma tarefa fácil, né? É necessário, primeiro, uma tomada de consciência dessas coisas, uma avaliação crítica a partir de si mesmo, né? Não crítica a partir do outro, mas uma avaliação crítica a partir de si mesmo. E uma vez, né, constatado, né, onde eu estou em relação a isso,
haver um esforço concentrado no sentido de trazer, né, essas verdades, né, para a orientação da fé do povo, né? Mas mesmo assim, né, isso está tão assim arraigado no coração das pessoas por causa, né, da religiosidade popular, que muitas vezes há uma rejeição desse tipo de pregação. As pessoas, às vezes, elas preferem uma pregação mais açucarada, uma pregação mais ilusória, né? Então, às vezes, elas preferem isso. Parece que isso, de alguma forma, anestesia, né, as suas dores. Ah, elas saem dali com uma falsa esperança. Pode ser que aquela situação dela ali não esteja andando, não esteja progredindo, esteja piorando, mas ela continua indo atrás desse tipo de pregação e continua comprando ilusão. Pastor, mas eu digo ainda mais. Quando você está numa situação assim de estar ensinando, ou em conversa com alguém, ou tentando apoiar de alguma maneira, e mostrando um Deus que se esconde, você, sabe, entre membros normais, não existe tanta credibilidade de quem ouve. Mas se essas instruções vier de um pastor, a pessoa vai pensar. É sempre assim, a voz de um pastor ecoa mais creditada no que. Por exemplo, você está em sala de aula e vai falar sobre essas coisas polêmicas ou que confronta, digamos assim, que Ah, confronte. As pessoas ah, olham assim, entendeu? ah, ah, Não tem a mesma credibilidade. Se vem de um pastor, a aceitação é outra. E, sim, de fato, é porque são. Mas é assim que acontece também, sabia? é verdade, a questão da credibilidade. Agora, quando um pastor fala, pode ser que ele tenha mais credibilidade e as pessoas não vão questionar a fala do pastor, como vai questionar a fala de um professor ou de um irmão ali que está instruindo no individual. Mas não quer dizer que essas pessoas vão levar isso para a vida. Não quer, elas não, elas concordarem com o pastor, ou pelo menos não questionarem o pastor por ele ser pastor, não significa que elas estão crendo naquilo que elas estão recebendo. Isso eu falo por experiência, porque eu prego sobre essas coisas, ensino essas coisas e eu vou para o grupo do WhatsApp da igreja. É um desespero só. Eu já falei, por exemplo, uma vez para a igreja que, por exemplo, quando a gente vai felicitar aniversariantes, se você pegar o que um crente escreve de felicitação para um irmão na fé e comparar com o que um espírita escreve, é a mesma coisa. O Um que novo os ciclo crentes, de vida, né? que Deus os te crentes abençoe nesse estão novo ciclo dizendo? de vida. Que os crentes estão dizendo uns para os outros? E essa seria uma boa ocasião, né, da gente praticar o falar entre vós em salmos, hinos e cânticos espirituais. Que os crentes estão dizendo uns para os outros que diferencia daquilo que outras religiões estão dizendo ou que o mundo está dizendo? Nesses detalhes, e a gente não pode ser muito crítico, né? É, precisamos de paciência, bastante paciência para lidar com isso. Amor, né? O que os crentes estão dizendo para os outros que indica que eles são evangélicos? Que indica que esse fulano aqui deve ser crente. Ó, essa pessoa aqui deve ser da igreja. Ou, sei lá, como as pessoas do mundo se refiram a nós. O que nós dizemos que identifica a nossa fé? Identifica o, no que cremos. Então, é assim, a gente prega, ensina, conversa, exorta, aconselha, usa todos os verbos da ação pastoral no sentido de fazer o que o Pedro está dizendo aqui, né?
de fazer lembrar, de ensinar, de instruir, para vocês ficarem ter firmado em vocês aí a voz a palavra profética, e tá, 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 tá. Mas você prega um sermão no domingo à noite. Você abre o grupo do WhatsApp da igreja na segunda-feira, você não vê reverberação nenhuma. Que, aliás, eu acho que eu já disse para vocês aqui que o momento mais desanimador que eu Culto experimento no de oração. ministério é depois do culto. Aliás, uns domingos atrás, eu preguei um sermão e, obviamente, quando a gente vai pregar um sermão, a gente tem aquela ilusão de que aquele sermão vai rasgar a igreja, né? Daí para frente vai ser só um avivamento, né? A gente vai com essa ilusão para o púlpito, até porque a gente tem que ter essa motivação, mesmo que ilusória, para motivar a pregação. E aí você termina de pregar e você sai para conversar com as pessoas, vai ali andando no meio das pessoas e tal, e conversando, e alguém vem e fala assim: ó, tá vendo o que está acontecendo lá no Morumbi? O São Paulo tinha feito um gol no Palmeiras. E o camarada sabe que eu sou palmeirense e ele é São Paulino. Final do culto, o que que você faz? Você dá risada? É desanimador. Você Um, chora. alguns domingos atrás, nós fizemos uma reunião de uma tarde de domingo inteira com o pessoal da área da música, do som, multimídia e transmissão. Então, tinha algumas coisas a serem alinhadas, e tal, especialmente com a equipe de louvor, pensar o culto, etc. Passamos a tarde inteira, almoçamos lá na igreja, uma tarde inteira de reunião, ensaio e tal e tal. Aí naquele dia, tinha um jogo que era, eu não sei se foi Palmeiras e Corinthians, alguma coisa assim. Ou o Corinthians estava jogando. Eu tenho dois meninos na nossa equipe que são mais corintianos do que crente. E o jogo começou às 18 e o meu culto começa às 18h30. Então, esse jogo que começou às 18 vai terminar às 20. O meu culto termina às 20h30. Quando eu terminei o culto e nós fomos conversar, eles começaram a me detalhar como é que tinha sido o jogo. Eu fiquei me perguntando, como é que eles sabem os detalhes do jogo? Isso porque passado o a tarde inteira em reunião, conversamos sobre adoração, sobre culto, sobre a forma, né, como nós estamos cultuando, como nós devemos levar o culto a sério e tal, na escolha das músicas, a espiritualidade, tá, tá, tá. Aí eu me pergunta, aonde que eles tinham, às 20h30, eles tinham detalhes de um jogo que tinha acontecido no mesmo período? Só faltei perguntar para eles o que que eles lembraram do sermão que eu tinha acabado de pregar. Eliana, devolvo para você. Tá sem som, Eliana. Ai, pastor, né? Fazer o Ai, quê? ai mesmo. É, pastor, é sério. Pastor, você não convidou esses meninos para visitar o gabinete, não? Se eu fosse pastor, eu falava, quero os dois no meu gabinete urgente. Não adianta. Isso É, aí talvez vai levar muitos anos de amadurecimento ainda. Aquilo que no passado, né, funcionava, não só a partir do trabalho pastoral, mas a partir do próprio trabalho dos pais, né? Quando acontecia alguma coisa, você chamava no gabinete para conversar, e aí a pessoa se corrigia. Hoje não funciona mais. mudou Hoje você tudo, chama no né? gabinete, conversa, você faz reunião, você chama no particular, não funciona mais. Tem que ter Mas isso paciência. aconteceu com adolescentes, né? Pior quando isso acontece com adultos. Uhum. Mas é a mesma coisa. É, né? Porque já aconteceu de eu sair assim, impactada com uma
pregação do pastor, o pastor Ricardo, inclusive, e quando saio para fora assim, ou vem me falar de negócio nada a ver, nada. E aí a gente precisa ser bem educada nesse lado. Aham. Precisa ser bem educada. Mas o pior, eu No acho, dia as a pessoas dia, se de adulto eu inscrevem. não me conformo que aconteça isso, sabe? Mas isso é, sabe o que eu acho pior? Pessoas que escrevem um sermão, anotam, e a vida, se vê a vida, entrou por aqui, saiu por aqui. Não muda, a vida não muda, entendeu? Muito triste, né? Mas sabe, às vezes eu, como professora de escola dominical, eu me frustro muito. Aham. Eu imagino o senhor como pastor, sabe? É. A gente não pode desistir, né? Mas paciência, vamos continuar semeando e regando. Um dia o crescimento vem. Agora, eu tenho que saber que eu vou orar e o senhor não está me respondendo. Não é? Ele está no tempo dele de não responder. Aham. Em silêncio. Aí eu tenho que falar como Pedro aqui, persevera, Aham. persevera. Que importância Aham. que ele não te respondeu, persevera. Aham. Não é não? Esther, Fala. você sabe que alguém já disse isso, eu concordo, que Deus se revela mais de si para nós quando ele silencia do que quando ele age. O negócio a gente tem que entender, né, pastor? É difícil entender por Interpretar. causa da Oh, nossa religiosidade cultural, oh, oh. mas há mais revelação quando Deus silencia conosco do que quando ele age de acordo com aquilo que a gente esperava. Isso tem a ver com o Deus ser, como é que é mesmo? Imanente e é o Transcendente. transcendente. Aham. Está perto ou está longe? Deus ouve ou Deus se cala? Aham. Tudo está englobado no mesmo, na Sim. mesma doutrina bíblica que precisaria ser melhor trabalhada entre nós. Batista acho que nunca trabalhou doutrina, teologia bíblica, só teologia sistemática, desde que eu me entendo de gente. Não. Tem muitas igrejas que trabalham bem, muitos pastores que trabalham bem isso. É? Com dificuldade, mas trabalham. Estamos encerrando mais uma aula muito proveitosa. Muito bem. Tá bom, queridos? Até a próxima semana e venham. Eu só sinto muito, pastor. Muitas pessoas poderiam estar aproveitando dessa aula. Eu me pergunto onde estão Muitas. essas pessoas. Professores de EBD que poderiam muito aprender muito, mas Verdade. estamos nós aqui. Tá bom? Falta de Boa propaganda semana. não é, viu? É? Falta de propaganda não é, porque eu Nessa falo segunda aula eu dessa já aula convidei algumas pessoas também, viu, muita, gente? com muita gente. É E eu verdade. compartilhei com a classe, o professor ainda não tinha chegado, o pastor, e assim, eu dou aula para 5 e 6, então estou sempre muito atarefada. Então eu sentia falta de ir na escola bíblica dominical e me alimentar espiritualmente. E aí quando eu vi aqui, ó o boletim, ó, daqui, ó, falando que ia retomar as aulas, eu até anotei aqui, ó, vocês conseguem ver? Não dá para Ó, ver. aqui, ó. Sim. Ok. Aí foi quando eu mandei e-mail para o Ministério do MEC e no domingo eu encontrei a Eliana. Eliana, eu mandei um e-mail, mas eu quero participar. No mesmo instante, ela já me colocou, me adicionou no grupo. Nossa, assim, é assim, vai acontecer. Então, assim, eu estava sentindo falta disso, porque a gente, como professor, a gente passa o que a gente sabe, mas a gente não pode deixar de se alimentar que é aquilo que o pastor falou, que é o evangelho. O evangelho você recebe e recebe e recebe, nunca acaba. E eu estava sentindo falta disso. Então, ontem dei aula e hoje estou aqui me alimentando de uma excelente fonte. Obrigada, pastor, muito mesmo. Que bom. Então Grato ao tá. Senhor pela vida de vocês.
Boa Obrigada. noite. Boa semana para vocês. Boa Boa semana. noite. Boa noite, pessoal. gente. Boa semana. Até. Boa noite a Deus todos. abençoe. Quando